2022 com o pé direito. Vamos ver se a gente se livra de muitas coisas ruins que veio nesses 2 anos para trás, né? Políticos ruins, doenças ruins, coisas ruins. Vamos ver se a gente, além de se livrar, a gente se livra dos nossos próprios problemas, né? Dos nossos próprios vícios internos, que é o Sim. principal, que é onde a gente consegue realmente interferir e onde a gente realmente consegue mexer com isso, né? Então, Acho que é uma chance da gente iniciar, né? A gente falou, final do ano, da gente mudar e reiniciar, né? Como diz, fazer como um novo começo mesmo e treinar bastante, começar a usar o evangelho, né? Começar a usar tudo isso que a gente está aprendendo, né? De uma forma que a gente consiga melhorar, como você falou, né? Esquecendo algumas coisas ruins, trabalhando por outras coisas para que a gente consiga, de verdade, fazer um novo ano, né? a Fazer gente um não ano pode, melhor. eu sempre falo, a gente não pode terceirizar os nossos problemas, né? Ah, porque mudando o presidente vai melhorar, porque acabando a pandemia vai melhorar, porque se eu trocar de carro esse ano melhora, se minha filha entrar na faculdade, vamos procurar melhorar a gente, né? Já é 80% do caminho andado. Enquanto a gente fica terceirizando as mudanças, colocando sempre a culpa no nosso ambiente externo, na nossa paisagem, nas coisas que nos rodeiam, a gente fica sempre reclamando, reclamando, reclamando e, né, quem leva a vida é a gente, né? É a vida que nos leva, não a gente que leva a vida. Então a gente tem que estar bem esperto quanto a isso e procurar fazer a velha reforma íntima que a gente sempre fala, né? O Espiritismo é a religião que mais toca nesse assunto, né? Procurar mudar Sim, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E é isso aí. Vamos começar com gotas e pasos, ó. sim, vamos Mensagem lá. 216. Superação na vida. Quando o assunto é superação, todos vocês têm um exemplo a dar. Procurem sempre ver a vida pelo aspecto positivo. Não pensem apenas nas quedas que tiveram, mas sim na força que tiveram para superar as suas próprias limitações. Não vejam apenas as dificuldades no caminho, mas percebam quantas forças há dentro de você. Deus está amparando nós em todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas o mérito é todo de vocês. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio de cada um. Vocês bem o sabem. Confiem mais em vocês, no seu potencial, no amor infinito que Deus coloca em cada um. As dificuldades e os defeitos que ainda acham que possuem são um exercício para a autossuperação. É preciso apenas confiar mais e saibam que há um mundo de possibilidades e luz em seus caminhos. Continuem trabalhando, servindo e dando aquilo que tem de melhor em todas as situações. Se caiu, levante-se e confie que amanhã será melhor e terá adquirido mais força para teu caminho. Né? Mensagem veio bem, caraca, a introdução improvisada que eu dei aqui, né? Vale Sim, muito para o nosso começo de ano, né? E tentar dar o nosso melhor naquilo que a gente tem habilidade para fazer. Se você é bom em ensinar, tente ser o melhor professor. Se você é bom em limpeza de casa, tente dar o melhor de você. Se você é bom em o que for, tente dar o melhor de você, porque só assim o mundo conseguirá ser melhor. Né? Acho que é mais ou menos essa a mensagem. Superar as nossas expectativas, né? Procurar sempre estar acima do que a gente espera de nós mesmos. Essa é a missão da nossa vida, é a missão que a gente consegue fazer, talvez tornar esse mundo um pouquinho melhor. é a palavra aí, né? Superação, né? A gente, na verdade, já está num ritmo de vida e esse ritmo ele já está um pouco desgastado, né? A gente já está, como diz, viciado. A gente já sabe tudo o que fazer, né? E a gente vai ter que sair um pouco disso, né? Vai ter que passar disso. E aqui ele diz, né? Focar nos aspectos positivos,
buscar força para a superação. Ele falou uma palavra, né? Deus nos ampara e ampara mesmo, mas ele diz, mas o trabalho é nosso. Daí ele faz duas palavras, né? Confie em vocês e foque no melhor. Quer dizer, eu falei, a gente vem falando, né? Os ensinamentos de Jesus, eles têm tudo isso que sai nessas mensagens, a gente sabe que Jesus, ele já falou. Quando ele diz aqui, né? Confie em vocês, o Jesus, ele fala, né? O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, apesar de a gente ter auxílio, e eu tenho, assim, absoluta certeza que a gente tem, sim, auxílio, basta a gente escutar essa voz interior, escutar o que vem, né, do mundo espiritual, acreditem as pessoas ou não, mas, como disse, brinco não, né, eu lembro de uma história de uma criança, que você leva uma criança aí abaixo de 6 anos, ou até 6 anos, com a bicicleta passear numa praça, ele dá umas voltinhas na praça e olha no pai ou na mãe que estão sentados ali no banco. Se eles estão ali, ele continua, faz gracinha, vai para lá, vai para cá. Se de repente ele olhar e não ver mais os pais, bate o desespero, né? E, e aí ele já não sabe mais o que fazer. A gente devia fazer a mesma coisa. Saber que Deus está nos olhando, olhar sempre para cima, né? Acreditando que Deus está ali e continuar o que a gente tem que fazer. E não achar que Deus não está, o que Deus saiu, né? Como seria da criança, olhando sempre e acreditando, né? Deus está me olhando e eu vou seguir a minha vida. Quer dizer, é a oração que às vezes a gente faz de manhã, né? A gente coloca aquele pensamento, aquele entendimento, o que a gente quer de melhor para Deus e depois a gente vai trabalhar. O que a gente precisa? De vez em quando dar uma olhadinha em Deus. Falar, Deus está ali, está me olhando, está me amparando, eu vou seguir a minha vida. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente precisa ter essa confiança que a gente ainda não tem nesse ser maior, nesse ser superior, nesse ser que nos ampara, nesse ser que Jesus mostra para nós quem é, né, o que faz, como faz. É mais ou menos talvez isso que a gente precise fazer. É, com certeza. Vamos dar o início às nossas Sim. preces preliminares. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então, a gente está no capítulo 10, parágrafo 11. Não julgueis a fim de que não sejam julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. É isso, né, Oswaldo? Sim. Eu esqueço de anotar toda semana. Não, é esse mesmo. Vamos lá. Parágrafo 11. Não julgueis a fim de que não sejam julgados, porque vos sereis julgados, segundo houverdes julgados os outros.
e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então os escribas e os fariseus lhes conduziram a uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso vosso sentimento? Eles diziam isso tentando a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro, e assim Jesus permaneceu só com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus se levantou e lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide no futuro, não pequeis mais. Ide no futuro e não pequeis mais. A passagem está em João, capítulo 8, versículo 3 a 11. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar os outros o que nos desculpamos em nós, antes de censurar uma falta de alguém. Vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre vós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é de maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sim, isso mal não deveria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio? Não julgueis e não quiserdes ser julgados, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais e se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Aqui tem duas passagens, né? Uma de Mateus, o capítulo 10, ele é baseado, né, em Mateus, nas bem-aventuranças, e aqui tem uma passagem de João. Né? João é uma pessoa mais velha que esteve com Jesus, o primeiro que Jesus chama, né, para trabalhar com ele. Então aqui no 11, né, o item 11, que é bem curtinho, não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Aplicar-se-á a vós na mesma medida aquilo que aplicaste contra eles. Aqui praticamente é uma lei, né? A lei de causa e efeito, e é aquilo que a gente sempre fala, as pessoas ficam em dúvida, né? Como funcionaria uma reencarnação, por que na reencarnação as pessoas sofrem, por que né, tudo isso acontece, a reencarnação parece ser algo de muito ruim. Ele diz, né, que existe uma forma para o julgamento. No direito penal, né, no nosso direito, quando há uma condenação,
quem condena não é o juiz. Né? Então, muitas pessoas falam, o juiz condena. Não, o juiz não condena. O juiz, baseado em provas, né, acusação e defesa, ele tem a pena a se aplicar, né, num crime cometido. Então, esse crime já existe na lei e é dentro dessa lei que ele vai julgar. E lá dentro dessa lei já tem também a pena que deve ser imputada ao réu. Então, de 2 a 4 anos, de 5 a 10, de 2 a 8. E daí existe uma palavra que é muito usada no direito que ele chama dosimetria. É a forma de medida para se aplicar a pena. É em cima disso que o juiz coloca a quantidade, né, a gente fala assim, de anos que uma pessoa vai sofrer a punição, e lá já está dizendo se é de reclusão, se é de regime fechado, aberto, já é tudo isso. Para que haja a dosimetria, ele usa, a gente fala assim, de agravantes e atenuantes, e as mesmas coisas que acontecem com nós nessa forma de um entendimento sobre julgamento na palavra de Deus. Então, Jesus já diz aqui, né? Não julgueis para não seres julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados aos outros. E daí ele usa aplicar-se a vós na mesma medida, ou seja, na mesma dose, na mesma dosimetria de pena, aquilo que nós aplicarmos contra os outros. Então, quando Jesus vai nos ensinando a gente amar ao próximo, a não julgar, a reconciliar, quando tiverdes fazendo oferta ao altar, tiver um problema com o seu irmão, vai lá e resolve. É por isso que Jesus fala, né, essas coisas. Por quê? Porque ele entende que o que nós vamos sofrer será de acordo com o que nós fizermos os outros sofrer. A pena, né, a ser aplicada será de acordo com as coisas que nós fazemos. Então parece muito, Deus julga, Deus castiga, Deus isso, Deus aquilo. Não, da mesma forma, um juiz aqui na Terra, existem os mecanismos, a gente chama de mecanismos da lei. Né? Então, como que eu vou sofrer? Ou o que acontece comigo? Acontece da mesma forma que eu faço. Por isso que ele diz, não julgueis para não serem julgados. Porque sereis julgados, né, conforme houver julgado os outros. Então, o tamanho da nossa pena é o tamanho daquilo que nós fazemos com os outros. Se o nosso coração é duro e frio em relação aos outros, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos ser tratados da mesma forma. Quando nós, né, falamos, eu não quero perdoar, perdão é difícil. Jesus já diz, nós seremos perdoados na medida que perdoarmos. Então não adianta eu dizer querer perdão de Deus, porque o meu perdão ele vem de acordo com a forma que eu aplico o perdão em relação ao meu irmão. Então às vezes a gente quer ser coração duro, e depois não sabe por que as coisas acontecem na nossa vida. Não, nós estamos dizendo a Deus que eu quero ser tratado por Ele da mesma forma. Que eu quero que aconteça comigo, mesmo que eu estou fazendo para o outro. Então, esse é a primeira passagem, que é o item 11 de Mateus, ele explica isso. Né? Tem uma medida e essa medida será aplicada da mesma forma que eu aplico com os outros. A forma que eu ajo para com os outros é a forma que a lei de Deus vai agir comigo. A segunda passagem é de João, né? Uma passagem assim bastante interessante, mostra uma quantidade de coisas. Uma das coisas que mais assim interessantes que acontecem aqui é que é o local onde fala que Jesus escrevia, né? Jesus não deixou nada escrito, né? Não tem nada de Jesus escrito. É a única vez que aparece que Jesus, ele diz aqui, né? Jesus escrevia na areia, Jesus escrevia na terra, abaixou-se a escrever. Até quando você vai ouvir alguns palestrantes citando esse trecho, eles falam, o que será que Jesus escreveu, né?
quanto aconteceu. Começa, né, mostrando que existia uma lei, que é a lei de Moisés, que eles chamam essa lei de lapidação, que toda pessoa que for pega em adultério, ela tem que ser levada a um local para que as pessoas apedrejem até a morte. Toda mulher, né? Não é, então, pior que não é, Fábio. Todo mundo acha que É. mas não é. A lei é para os dois que forem pegos em adultério, tanto o homem quanto a mulher. Pelo menos na lei está isso. É na lei de Moisés. Algumas pessoas, por causa desse episódio da mulher adúltera, porque foi levada uma mulher, ficou. Mas se você for procurar, eu não lembro na primeira parte de Moisés que está, depois eu vejo e coloco, a gente põe para as pessoas. Eu não sei se é no Êxodo, alguma coisa. Na primeira parte, ele mostra. Os dois devem ser punidos. Os que foram pegos em adultério, tanto o homem quanto a mulher. Só que, né, a gente sabe, ainda é difícil. O que estava em adultério, Mas não sabe nem. Fora. Então, mas sabe o que é, Fábio? Aqui você vai perceber que a mulher não foi levada para ser julgada. Né? A mulher não foi levada para ser julgada. Ela foi levada para ver o que Jesus faria. Eu não sei, a gente não sabe como seria a reação, se ela mesma seria, se ela levada lá, eles cumpririam essa lei. Né? Vamos tentar entender assim. A gente sabe que existe e ela é bastante rígida. Mas o que a gente percebe é que essa mulher foi levada por escribas e fariseus. Aquelas pessoas que conhecem a lei e que querem aplicar essa lei aos outros. É a mesma coisa que nós fazemos com as pessoas. Tudo o que acontece, nós sabemos tudo o que tem que fazer com a pessoa que cometeu alguma coisa. Nunca contra nós. Ah, o filho da pessoa fez tal coisa. Ah, mas a pessoa precisa dar um jeito nesse filho. Ah, o marido da pessoa fez tal coisa. Ah, mas esse marido precisa. Sempre é na vida do outro. Então a gente percebe que foi uma pegadinha e falaram assim: leva lá para Jesus essa mulher que foi pega em adultério. Leva a mulher, porque o homem, né? Assim, a mulher é um ser aparentemente mais frágil, que mexe, né, com o coração. Então vamos tentar assim: Jesus, que era uma pessoa de amor, de falar em coisas de amor, de bem, vamos levar para comover o coração dele. Vai que ele fale que ela não mereça ser apedrejada e a gente tem algo para, né, contra ele. Tanto que é isso que é falado aqui, né? Que os escribas que ela levou levaram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E quiseram, né, como diz assim, até está numa parte que ele diz assim, eles diziam isso querendo tentá-lo a fim de ter do que acusá-lo. Era para acusar Jesus. O que é interessante é, a mulher é levada, uma multidão já foi acompanhando, é o que a gente faz, né? É o linchamento que as pessoas dizem. Quando acho que foi você que passou, né, um acidente de carro que as pessoas querem apedrejar lá, querem matar o rapaz, e depois tem uma imagem de uma câmera que pega, e o carro cai em cima dele, ele sai atordoado e acaba, né, batendo o carro logo à frente. A imagem aí eles falam, parece que ele tá bêbado, né? Mas isso, todo mundo acha que ele tá bêbado. Assim, no começo da imagem, o rapaz voou por cima do carro dele. E deixou ele... Cai por cima do... deixou ele isso, ele sai atordoado. Né? Isso. Então, é mais ou menos isso. Então, pegam a mulher, levam lá. Jesus não viu. O que é interessante, assim, algumas coisinhas a gente pode tirar aqui, né? Assim, ela foi surpreendida em adultério. Fizeram ficar de pé no meio do povo e já disseram a Jesus: olha, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, olha o que ele diz, que Moisés ordena a eles, na lei, apedrejar as adúlteras. Aqui ele já diz as adúlteras, parecendo que só as mulheres. Mas eles não querem saber, a lei de Moisés já era clara. E deveria apedrejar, lapidação, que eles chamam. Mas eles não queriam isso, eles queriam. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? O que é interessante é assim, né? Jesus abaixa
e começa a escrever na areia. O que Jesus, na verdade, está fazendo? Ele não quer entrar nesse assunto, não é mérito dele. Ele quis dizer assim, o que importa se ela foi pega em adultério? Eu não quero saber. Até um palestrante, né, e é mais ou menos o que a gente faria, a gente falaria, mas com quem que ela estava? Né? Com quem que ela saiu? Onde ele mora? É conhecido? É da sociedade? A gente já queria fazer um monte de perguntas para descobrir quem é. A gente não estava preocupado com lei, com O isso ou cara com era aquilo. bonito, valia a pena ser apedrejado. Correu o risco de ser Isso! apedrejado? É um galinha, já fez isso com outras. É. Ela é mulher de quem? Quer dizer, a gente faria um monte de perguntas. Olha só o que Jesus faz. Jesus abaixa, tipo assim, gente, não é preocupação minha isso. Tanto que ele começa a escrever, ele vai falar, nossa, né, quanta besteira essas pessoas fazem, né? Não arruma confusão por nada. Devia estar escrevendo isso na terra ou colocando ali alguma lei de Deus. Mas eles insistem, né? Aí ele diz assim, como continuaram a interrogá-lo, ele levantou-se e disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Aí diz assim, após isso, tanto que ele estava muito preocupado, ele já sabia, né? Quase com certeza ele sabia o desfecho da história. Abaixou-se de novo e continuou a escrever, deve ter escrito bastante coisa. Aí ele diz assim, mas ele, eu tendo ouvido falar, retiraram-se um após o outro. E João faz questão de colocar que os velhos saindo primeiro. Ele diz assim, e assim Jesus permanece sozinho com a mulher que estava no meio da praça. E pergunta a ela, né, onde estão os teus acusadores? Ninguém vos condenou, como se ele não tivesse sabendo disso, ele queria ouvir dela, né? Ninguém vos condenou? Ela disse, não, Senhor. O que Jesus faz? Eu também não te condeno. Né? Não sou a pessoa para fazer isso. Só lhe aconselho, vá e não cometa o mesmo erro. Não faça isso novamente para você não passar por isso. Quem sabe sua sorte uma outra vez, né, seja algo pior que aconteça. Então a gente percebe, né, eu comecei citando que eu achei bacana essa parte que Jesus não está nem aí com o negócio, né? Se fosse a gente, como a gente falou, já estaria procurando, quem será, né? Já fazendo um monte de fofoca e querendo saber um monte de coisa. O que Jesus falou? Não é do meu interesse o que ela fez, o que ela deixa de fazer. É um problema dela e da pessoa, né? Não se é citado aqui o adúltero, né? Mas tinha uma outra pessoa que também, né? Era para estar nisso. Mas Jesus falou, não quis saber, eu não quero, não é o meu interesse. Mas se vocês querem saber o meu interesse, eu acho, né, que se a lei diz que ela deve ser apedrejada, eu digo que sim. Mas só entenderia que deveria, né, atirar-lhe uma pedra a uma pessoa que fosse perfeita. E para. O que acontece? Quando ele fala os velhos já viveram mais, já têm mais experiência. As pessoas usam, né, um termo, e eu acredito que sim, porque eu vi aqui muito, assim, quando a gente vai num centro espírita, quando a energia de um local é maravilhosa, ela mexe com a gente, as pessoas choram, as pessoas veem pensamentos, né, na cabeça, quando tomam um passe, por exemplo. Eu imagino Jesus, né, aquele ser com toda a luz que ele tem, com todo o conhecimento que ele tem, quando ele falou com aquela autoridade para as pessoas, né, que só deve tirar uma pedra aquela pessoa que nunca errou, que não tem erro nenhum, ele conseguiu, na verdade, né, com essa imposição de energia, mexer com a consciência de cada um e, com certeza, na cabeça de cada um veio, né, todos os pensamentos de coisas erradas feitas, fazendo com que essas pessoas não tivessem a coragem de apedrejar a mulher. Ou seja, né, eu falo porque, né, a turma falava muito de Chico Xavier, que está bem abaixo de Jesus, mas que tinha uma luz, que o pessoal falava, quem ia visitar a cidade onde Chico Xavier vivia, eles diziam que quilômetros, né,
de distância da casa dele, o pessoal já sentia a energia diferente, aquela vibração no corpo. Eu imagino você se aproximar de Jesus e Jesus, com aquela autoridade, falar, né? Olha, eu acho que deve apedrejar, mas uma pessoa que seja isenta de pecado. Quando saiu aquilo, você imagine o que mexeu dentro dessas pessoas, né? O que eles pensaram a ponto de abandonar as pedras e ir embora. É por isso que eu também acho que assim que tudo tem que ser visto sobre os holofotes do cristianismo, de Jesus, né? Moisés fez a lei aí e tal, mas se você olhar com a lei de Jesus, né, não combina, né? Então a lei está lá, está na Bíblia, talvez, mas se Jesus não diz, não faça, né? Tem vários casos, né? Casos do dízimo, é, vários casos, né? Eu, assim, se Jesus não citou ou nada leve a corroborar com o que está escrito lá atrás, né? Esqueça aquilo que está lá atrás. Até eu acho que o Novo Testamento, para nós cristãos, deveria vir na frente, né? Não, o Velho Testamento deveria ser um adendo, só um, algo assim como uma curiosidade ou algo para estudo mesmo, mas a gente deveria ver só o Novo Testamento, porque é sobre a visão de Cristo que a gente tem que viver. Até o Espiritismo, né? Aparece um espírita aí, você vê o caso lá de Abadiânia, lá, do João de Deus, lá, né? O que ele fazia lá não tinha nada a ver com Cristo, né? Então eu acho que tudo tem que estar, tudo que o holofote de Cristo ilumina, aquilo é válido. O que ele não ilumina, a gente tem que deixar de lado. Então, mas no que você está falando, né? Nós já estamos caminhando para 2 anos, né, de live, e a gente iniciou o Evangelho segundo o Espiritismo. O entendimento que Allan Kardec coloca no início deste livro, ele coloca mais ou menos isso que você está falando. Jesus teve previsões, Jesus impôs lá as mãos e fez alguns milagres, né, que é contado na história. Tem muita coisa que aconteceu, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz questão de colocar lá no início, dizendo assim, que nós vamos encontrar neste livro, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, somente aquilo que serve para a melhoria da nossa conduta, que serve de ensinamento moral, ou seja, ele só pega de Jesus aquilo que vale a pena. Ele não pega fofoca, ele não pega nada. Interessante no que você está falando, se a gente for pegar Moisés ele sobe no Monte Sinai, né, para receber os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é não matarás. Está escrito lá nos 10 mandamentos, que são os principais mandamentos da lei. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca, né, uma lei, lógico, que Moisés, quando fez, né, isso, ele fez com intenção. Qual era a intenção? Moisés, para quem não sabe, né, ele tira um povo de um país, né, de dentro do Egito, e Deus fala assim, nós vamos levar esse povo para algum lugar. Só que esse tempo que Moisés passa, né, eles falam de 40 anos, mais de 40 anos, com esse povo indo para lá e para cá, e esse povo crescendo, né, uma quantidade enorme de pessoas, Moisés teve que criar leis para segurar, né? Porque se ele deixa, vira bagunça. A gente sabe que o nosso país tem leis, né? E não são cumpridas, que as pessoas fazem o que querem, ninguém respeita, na verdade, lei. Então, em algumas coisas, Moisés foi severo, não porque ele acreditava naquilo, que ele concordava com aquilo, mas era mais um jeito de colocar medo naquele povo do que, na verdade, ser o que ele gostaria, mas ele tinha, né, que colocar essas leis. E daí, quando Jesus vem, ele já fala isso, né? Que muita coisa da lei, que ele fala assim, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que foi acréscimo na lei,
que não é de Deus, Jesus fez questão de combater. Aqui onde ele estava correndo risco, né, de ser preso com qualquer coisa que ele falasse. Então a primeira coisa que ele faz é não querer entrar nesse mérito, discutir essa lei, se é certa, se é errada, se concorda ou não concorda. Ele só estava ali, ele não quis julgar, né? Ele fala no final, ninguém te julga, eu também não te julgo. Quer dizer, a minha função aqui na Terra não é fazer julgamentos, sim trazer ensinamentos. Então ele demonstra que ele não está preocupado com aquilo. Se quisessem talvez debater lei com ele, com certeza ele ia fazer isso. Porque Jesus, com 12 anos, debate essas leis dentro, né, do templo, conversando com as pessoas de maior conhecimento da época. Isso com 12 anos, ou seja, ele conhecia a lei, né, conhece de ponta a ponta, conhece o coração de cada um, conhece a forma de agir de cada um. Então ali ele tinha a situação do entendimento, né, eu vejo tirando de todas as conclusões tiradas, que ele tinha controle daquela situação. Ele não reagiu, né? Ele olha, vê aquele povo, abaixa a cabeça, tipo assim, eu não tenho nada a ver com essa história. Mas ele não faz aquilo porque ele tem um coração duro, ele faz aquilo sabendo o que ele vai fazer. Abaixa. Eles querem dele uma explicação, que ele dê uma opinião. Então, vamos falar, bom, já que vocês querem a minha opinião é essa. Se é lei, a pessoa tem que ser apedrejada. Mas para apedrejar uma pessoa numa coisa que está sendo, né, de condenação, a pessoa que vai fazer isso tem que ser uma pessoa perfeita. É. Quando ele faz isso, ele mexe com o quê? Com o sentimento de cada um, ele mexe lá dentro. Né? Quer dizer, mexeu com a consciência de cada um. Com certeza ele fez com essa intenção. Beleza, eu acho que está certo, tem que apedrejar. Mas para apedrejar tem que ser uma pessoa isenta, pura. Né? E ele, pelo que a gente sabe, né, estudando, Jesus é um espírito puro. Ele poderia falar um monte, né, para aquela mulher. Ele não fala nada, ele só fala, olha, né, eu não te condeno, só procure não errar, né? Porque nós seremos condenados, punidos dessa forma que é falada por Deus pelos nossos erros. Então, o que Jesus ensina para nós é para a gente não errar. Tentar errar o mínimo possível, tentar aprender a lei de Deus. Então, ele tenta explicar para nós a lei pura, como ela funciona. E não, como diz, fazer divagações, como a gente fala, né? Querer explicar o que deve fazer, você é isso, você é aquilo, fofoca. Jesus, nesse momento, ele demonstra aquilo que a gente vem falando nos evangelhos. A gente não tem nada com a vida de ninguém. A gente tem com a nossa vida. Nós responderemos por aquilo que nós fizermos, não pelo que os outros fizeram. Não adianta eu chegar lá para Deus, mas lá o Fábio também fazia, não sei quem também fazia, e eu não quer saber. Né? Quem vai ser julgado ou vai ter que passar por uma reencarnação dolorosa sou eu, pelas coisas que eu fiz. É isso que Jesus tenta fazer. E que cada coisa que nós culpamos nos outros, que nós ficamos vendo nos outros, também serão coisas pelas quais nós temos que passar. Então, se eu julgo, eu estou dizendo para Deus que eu quero ser julgado. A forma que eu uso, isso mesmo, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, eu estou dizendo para Deus que quando for a minha vez, eu quero que seja também dessa forma. Só que não é isso. A gente pede perdão a Deus e não perdoa os outros. A gente pede para Deus ter indulgência, paciência com a gente, mas a gente não tem com os outros. Jesus está ensinando isso. À medida que nós medimos outros, é que Deus medirá a gente. Que a lei de Deus é medir a gente. Que A forma que nós você julgamos. vê hoje em dia em rede social, né? Esses julgadores são muito maiores, porque eles ficam no anonimato. Só para dar um exemplo nesse final de semana, né? Então, lá no Capitólio, em Capitólio, lá que caiu, desbarrancou um barranco lá e matou várias pessoas. As pessoas assistiam o dia inteiro tentando procurar um culpado, né? Tentando culpar o barqueiro, tentando culpar a prefeitura, tentando culpar o, sei lá, se teve algum culpado, se não teve, mas, pô, vamos prestar condolência, solidariedade para a família ali de quem perdeu, né? Aparentemente, a princípio, ali não tem culpado,
foi uma fatalidade, porventura pode ter aparecer alguém que já tinha visto que aquilo ia cair e não avisou, ou avisou alguém que não tomou os cuidados. Mas até então as pessoas já querem apontar o culpado, né? Elas ficam assistindo o dia inteiro querendo saber quem que vai ser preso, quem que vai ser julgado, quem que vai ser, né? E parece que isso tá entranhado na gente, né? Parece que a gente é, quer justiça, né? Just... Justiça É a acima de gente que tudo. A gente não sabe o que é justiça, né? Aos olhos de Deus. Toda desavença, toda conversa errada tem dois lados, né? Já dizem os estudantes de direito, né? Em qualquer julgamento existem três verdades, né? Existe a verdade do acusador, a verdade do réu e a verdade verdadeira mesmo. a Então, lei. como que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? A gente vendo apenas uma imagem, uma gritaria, como que a gente consegue julgar algo, né? E isso em várias coisas, né? Em Facebook, internet, Instagram, hoje em dia, só tem isso. Se você vê uma imagem, começa a ler os comentários embaixo, dá vontade de sair brigando com todo mundo, né? Tem que se É, a segurar para palavra não tomar partido também, porque você está acabando julgando também a pessoa que está fazendo o julgamento também. é o preconceito que a gente fala, né? A gente já formou dentro da gente, né, durante esse tempo que a gente viveu, algumas bases, né? Então, que nem algumas coisas acontecem hoje, tatuagem, cor de pele, condição social é uma das primeiras coisas para você condenar uma pessoa. É, Né? Roupa, né? Estilo de se vestir. Ninguém condena, ninguém acha que uma pessoa vai roubar se ela tiver de terno. As pessoas acham que os brancos, a pele branca, o loiro, o olho claro, não rouba ninguém, não mata ninguém, né? Quem faz isso são os da pele negra, de isso, daquilo, né, de tatuagem, os que moram nos bairros, que têm menos condição social, são esses que vão, né? A gente já tem alguns conceitos formados dentro da gente, né? E o que Jesus tenta combater, na verdade, é isso. Que a minha preocupação maior deve ser eu mesmo. A minha preocupação deve ser as coisas que eu faço, as coisas que eu erro. O que o outro faz é problema dele. Até tem uma parte interessante, né? Falando nisso, ele diz assim: a censura lançada sobre a conduta dos outros, ela pode, ela pode ser de dois motivos, por dois motivos. Primeira, reprimir o mal. Vamos tentar entender assim, que aquilo que essa mulher adúltera, né, estava fazendo era algo mal. Então, o que eles queriam? Era reprimir o mal? Eles estavam preocupados com isso ou eles só estavam preocupados em levar, fazer festa, apedrejar, brincar e cada um ir para sua casa feliz da vida? Então ele diz assim, a primeira é reprimir o mal. A segunda, ele diz assim, é desacreditar a pessoa, cujos atos estamos criticando. Ele diz assim, o último motivo, que é desacreditar a pessoa, ele diz assim, ele nunca tem desculpa, pois ele vem de maledicência e maldade. As pessoas só fazem isso por maldade, por falar mal. Então ele diz assim, a segunda nunca é louvável. Já o primeiro, que é reprimir o mal, ele diz assim, o primeiro pode ser louvável, em certos casos torna-se até mesmo um dever, né, que seria nosso dever, né, mostrar onde está fazendo, as coisas estão acontecendo de forma errada, mas querendo de verdade que não aconteça o mal. Aí ele diz assim, se disso deve resultar o bem. Vamos tentar entender assim. Se todo mundo entendesse que a mulher deveria apedrejada, resolveria o problema? Apedrejando a mulher? eu acho que não.
ver se disso resultar o bem, porque se não resultar o bem, resultar a morte de uma pessoa, né, problemas nas famílias, dor na família, resolveria. Ah, não, a pessoa bateu o carro em mim, matou lá a pessoa, vamos fazer com que ele seja julgado. Isso vai resolver? Não, a gente quer justiça. A gente quer justiça ou a gente quer ver a pessoa presa e condenada? A palavra justiça, ela tem, né, como você falou, várias formas aí de entendimento. Justiça é algo que seja bom para todos. Uma coisa justa. Que não favoreça nenhum e nem outro. Quando a gente está pedindo justiça, a gente está preocupado com isso? Né, que seja o melhor para todos, ou a gente está querendo que alguém seja julgado, condenado para falar bem feito, tá vendo? É isso que tem que acontecer com essas pessoas. Ou seja, mesmo na justiça, continua acontecendo uma vingança, continua acontecendo algo que eu quero, que eu desejo. Então eu não quero justiça, eu quero ver, como dizem algumas pessoas, eu quero ver sangue, eu quero ver briga, eu quero ver pedrada, né? Eu quero ver o circo pegar fogo, as palavras que as pessoas usam bastante. Então ninguém está preocupado em justiça, está preocupado em ver algo que satisfaça, né, a ele, os olhos, a forma de ser, para ele votar, tá vendo? Nossa, que legal. Como diz, ele falou assim, se você reunir uma pessoa, um pessoal falou assim, vamos apedrejar os políticos agora, você arruma uma quantidade de gente para fazer isso. E a gente fala assim, é isso que a gente quer? A gente quer mudar o país? É, mas não é dessa forma. Né? Então a gente percebe que a gente não está preparado para fazer justiça. Por isso que a justiça não é nossa. Porque se nós estivéssemos no lugar de Deus, quanta besteira nós fazíamos. Eu lembro daquele filme, né, O Todo-Poderoso, com o Jim Carrey, que ele ganha o poder por um dia, né, e aí ele começa a receber como se fosse e-mail dos pedidos das pessoas, e ele teria que ler cada um e responder, né? Aí ele fala, não, vamos dizer sim para todos. Quanta coisa errada acontece, até ele perceber, né, que ele não está preparado para isso. Então a gente percebe que a gente não está preparado para ser Deus. Que se existe o Deus, é o Deus que sabe o que faz. E eu não sei de nada. Por isso eu tenho que colocar nas mãos de Deus, por isso eu tenho que conhecer os ensinamentos de Jesus, por isso eu tenho que ver o que Jesus quer de mim, para que eu não saia fazendo besteira. É bem isso aí mesmo. Justiça, né? Nossa justiça penal aqui, para você ter uma ideia, a, a gente não coloca as pessoas, teoricamente, as pessoas não vão presas para pagar pelo seu crime. Teoricamente, elas iriam para se Satisfação. recolocarem na sociedade, né? Reaprenderem uma profissão, se reeducarem. Isso na teoria, né? Na prática, não. Jesus. Na prática, a gente quer que eles fiquem lá, que eles comam comida com barata, que eles fiquem com 25 pessoas num quarto que cabem 3, e fica com raiva ainda que não existia pena de morte, porque a gente queria que todos eles morressem, porque acho que eles não teriam direito à segunda chance. Então, você vê que muitas vezes na teoria as leis são escritas de formas bonitas, boas e tal, mas na forma prática nós somos bárbaros ainda, né? Nós somos pessoas ainda semi-primitivas, que agimos pelos nossos instintos, né? Nós gostamos da maledicência, nós gostamos do terror, nós gostamos de ver o circo pegar fogo, nós torcemos, sim, para que haja, né, apedrejamento, linchamento. Se você convidar as pessoas para lincharem, você encontra... Eu nunca vou esquecer, acho que teve eu não lembro o que era, se era apagão, algum problema que estava tendo, e um pessoal acaba indo, uma quantidade de 50, 100 pessoas, e acabam invadindo o supermercado, e roubam tudo que tem no mercado. E uma das pessoas rouba uma televisão e ele acaba sendo preso. E aí foram, né, saber o que ele era, mas não era pessoa, né, de fazer coisas erradas, não precisava da televisão, não sabe porque roubou. Quando chegou lá, ele falou assim, estava todo mundo pegando, eu peguei também. Quer dizer, não sabe nem por qual motivo ele foi lá. Ele foi no embalo da multidão, ele foi porque estava todo mundo indo e estava legal, né? E, quer dizer, às vezes, nesse embalo de ir na conversa dos outros, a gente acaba fazendo coisa errada, né?
E a gente percebe quantas pessoas conseguem fazer isso, chamar pessoas de bem para fazer coisas erradas, para falar coisas que ele nem sabe o que está fazendo, do que se trata. Mas a pessoa falou, vou fazer também, porque é legal, porque é diferente, porque é isso, porque é aquilo. Então, a Acho que gente foi fala você que assim, postou também esses dias. O errado é errado, mesmo que ninguém esteja vendo. E o isso, certo é certo, mesmo que, mesmo que ninguém, todo mundo esteja fazendo. mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, Mas é isso. Assim, então, tem palavras que a gente fala assim, a gente não dá atenção para essas coisas, né? A gente é muito difícil, né? A gente quer ir muito pelos outros. Eu falo assim, eu, graças a Deus, eu sempre quis ir por mim mesmo, eu sempre procurei conhecer as coisas, eu falo, até de forma de religião. Quando falaram de religião para mim, eu procurei as religiões e falei, não, eu quero aquela que para mim encaixe melhor, que seja mais justa, né, que leve para um lugar melhor. Mas às vezes a gente vê que as pessoas, vamos lá porque lá faz ganhar dinheiro, vamos lá porque lá resolve problemas. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas em entender o que está acontecendo, elas querem soluções, né, independente de como aconteça essa solução. Né? Como que está acontecendo? Como que vai acontecer? Eu tenho muita preocupação em falar assim, Deus vai resolver o seu problema. Eu fico perguntando, como que Deus vai resolver o meu problema? Né? Como que ele vai mandar? Eu sou irritado, Deus coloca um pozinho numa água, eu tomo e fico bom e passo a não ser mais irritado. É eu que tenho que ver por que existe aquela irritação, o que eu posso fazer para que isso não aconteça, né? E buscando, tentar, e é difícil, é uma briga grande que a gente tem com esse ser que nós criamos, né? Ao longo do tempo e que faz coisas erradas. Não é fácil, até mas o, a até, gente emocionalmente não é preparado. é, até o Deus do Velho Testamento é bem esse que a gente quer ser, né? É o Deus vingativo, o Deus que pune, o Deus que se você não faz tal coisa, vai mandar uma praga. E a gente, muitas igrejas cristãs hoje acreditam nisso, né? Acreditam que o Covid está aí porque Deus mandou, porque o homem não está sendo um bom indivíduo, que na época da AIDS, né, que se imaginava que a AIDS no começo manifestava mais em homossexuais, era uma doença oriunda de Deus, porque Deus achava aquilo o homossexualismo errado, e a gente se espelha Deus na gente mesmo, né? A gente olha para o espelho, vê Deus, mas está vendo a gente mesmo. A gente faz, em vez de Deus fazer da gente a sua imagem, a gente faz de Deus a nossa imagem. A gente carrega tudo para Deus, tudo de errado que nós temos e achamos que Deus faz isso. Né? E quando Deus É não muito difícil. acontece algo, né? Alguém fica impune, Deus é culpado ainda. Sim, Deus é o errado, nunca sou eu. É. Até Deus eu coloco no rolo. Mas é isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar? Vamos, mais uma lição então, né, para gente não tomar partido, para gente não querer julgar, né? Se a gente tiver que julgar, que já foi falado nos anteriores, né, que a gente julgue a gente, né? Que a gente julgue mais severamente a gente do que os outros, que a gente consiga ver os defeitos que nós vemos nos outros, que a gente veja na gente, que a gente comece, né? A gente está aí na primeira live do ano, aí na segunda semana do ano, que a gente consiga, né, começar a colocar em prática esses ensinamentos, pensar bastante no que está sendo falado, no que Jesus disse, como diz, não deixar como uma palavra no ar, e sim para algo que a gente consiga utilizar, sim, em todos os momentos da nossa vida. Com certeza. Que assim seja. Assim seja. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por mais esse estudo, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, nós possamos anotar, assistir novamente, se for preciso, para que a gente possa utilizar isso no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em cada um de nós, cada um participante dessa live,
Que a gente possa também levar o nosso pensamento aos nossos familiares, aos entes queridos, onde quer que eles se encontrem, para que essas correntes também possam ir até esses recintos, visitando esses recintos e auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, que nós possamos juntar as nossas boas vibrações com as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e assim vamos, neste momento, auxiliar os nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, nesta sala de estudo virtual, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, para que cada um possa fazer o seu pedido a nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Gratidão, boa noite a todos. Fiquem com a paz de Deus e até dia 17 agora, 7h30. Isso. Feliz ano novo a todos, que a gente possa estar aqui e aprender e fazer desse ano um ano muito melhor do que o ano que se passou. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Fábio, até a próxima. Obrigado. Se Deus quiser, que assim seja. Se Deus quiser, assim seja.